Essa aqui é a primeira aula. Ctrl+C. Vou colocar aqui no Ctrl+V. E primeira. Segunda aula. Vou colocar por aqui. Vou voltar aqui a apresentação do PowerPoint. O slide atual. O assunto agora é dopamina, que a via de síntese é a partir da tirosina, mesma coisa da norepinefrina e epinefrina. Olha, a dopamina ela tem uma importância muito grande, por ela está envolvida no circuito de recompensa cerebral. Sistema límbico, certo? Ela está envolvida em mais de um sistema. Certo? Aqui ele colocou aqui o sistema límbico, é filogeneticamente muito antigo, existindo em todos os vertebrados. Esse sistema é responsável pela regulação do nosso sistema emocional. Peraí. Esse aqui está com texto que eu vou compartilhar com vocês. Via dopaminética mesolímbica, os neurônios que se projetam pelas diferentes áreas do sistema límbico, como o núcleo accumbens. O sistema límbico é o principal responsável pelos processos emocionais do nosso cérebro. Aqui a dopamina desempenha importantes funções em vários comportamentos emocionais. É o controle do sistema de recompensa do cérebro. Quando são feitas ações que o nosso corpo avalia como benéficas, a dopamina é liberada nessa via, criando assim uma sensação subjetiva de prazer que nos leva a repetir tais comportamentos. Esses comportamentos vão desde as biologicamente programadas, como matar a fome ou a sede, até as que são exclusivamente sociais e aprendidas. Aí tem a via dopaminética mesocortical, por exemplo, déficit de dopamina nessa região, esquizofrenia, que provoca uma menor resposta cognitiva, e também o TDAH, também na mesocortical da depressão, eu não vou aqui, nigrostriada, aqui, transtorno do movimento típico da doença de Parkinson, e outra via dopaminérgica, tuberoinfundibular, certo? Em vez de nascer na negra, mas outra vai desde o neurônio do hipotálamo até a hipófise anterior, responsável por regular a liberação de conhecido hormônio, a prolactina, né? Normalmente essa via está ativa e a dopamina se encarrega da inibição da prolactina. No pós-parto é que fala da... E tem a talâmica, e o tálamo dos primatas tem sua origem que atualmente não há evidência sobre as consequências de possíveis deficiências de dopamina nessa região. Então, tem várias vias dopaminérgicas. Uma que é muito importante é justamente a mesolímbica, certo? Que quando a gente faz algo que o nosso cérebro detecta como benéfico, nosso corpo detecta como benéfico, o cérebro libera dopamina nessa região e a gente sente prazer, se sente recompensado. Certo? Está aqui, telencéfalo, certo? Aqui. Então, é o seguinte, a dopamina está relacionada
com as nossas ações e o que a gente recebe imediatamente após a ação, certo? Ou seja, a recompensa. E está muito relacionado também com o quê? Com os comportamentos. A dopamina, a gente pode ter comportamentos viciantes, porque precisa cada vez, a dopamina vai ficando cada vez, quantidade cada vez maior, porque o número de receptores também tem que compensar com quantidades maiores de dopamina. Ou seja, há uma mudança na química do cérebro, certo? De que quanto mais dopamina liberada, devido ao comportamento, mais receptores são necessários para produzir a mesma resposta. Então, mais dopamina é necessária. Então, já vi vídeos, vou colocar aqui esse aqui, bom. Isso da 2 Minutes Neuroscience, dopamina, dopamina, que é um neurotransmissor, uma monamina, também como a serotonina, catecolamina, como a epinefrina, né, feita a partir da tirosina, L-dopa, dopamina. Substância negra, que é a partir da negra, né, que a partir daqui se irradia para outro ventral tegmental, hipotálamo, hipotálamo. E assim vai. As vias dopaminérgicas, ele colocou aí a nigroestrial, ele não bota todo, para cá, mesolímbica, e essa aqui, mesocortical. Receptores. Temos associado a proteína G e tem canais iônicos. Ele colocou aí que são muitas para listar, mas inclui movimento, Parkinson, relacionado à deficiência em dopamina, recompensa, memória, adaptação, atenção. Assim vai um monte de outros. Mas, vamos aqui para essa aqui também. Já vou fazer alguns comentários aqui. As sinapses, as ligações, os receptores. Tem que estar repetindo aqui. As regiões. Isso aqui também é chamado
esse arco aqui, essa região do núcleo de recompensa, são muito ricos em dopamina. Transportador, né? Recaptação. E bem semelhante à serotonina. Agora, acho que nesse vídeo, algumas drogas, a cocaína, recaptação de dopamina. Vou ver qual é o próximo que tem aqui. Eu vou. A dopamina. Olha, a cocaína é um inibidor da recaptação de serotonina. Eu não estou com nenhuma figura ali. Eu tenho, mas. E que estimula de forma muito intensa certas regiões, justamente daquela conexão que faz a gente sentir prazer, justamente na área do prazer. Ou seja, gera um prazer muito grande. Olha, o significado biológico da via dopaminérgica, no caso do animal, é para ele se alimentar, por exemplo, ao estar com fome, ao se alimentar, além de gerar sensações fisiológicas do alimento no estômago, etc., gera prazer também para que ele continue repetindo esse comportamento. Ele aprenda que aquilo é bom. Há uma associação aí entre sentir prazer e ele vai querer repetir o comportamento, certo? Ou saciar a sede, pode ser a fome, ou outros comportamentos, certo? E esse é o científico. A gente tem que sempre pensar uma coisa, em termos de evolução, que existem causas proximais e causas distais. O pessoal que estuda evolução está mais interessado na causa distal, ou causas distais do comportamento. A causa proximal, ele causa efeito naquilo que dá na hora, digamos assim. O animal, ele se alimenta porque sente prazer. Mas o se alimentar e sentir prazer proporcionou à espécie a sobreviver. Essa é uma causa distal. Né? O animal, ele tem um instinto. O mesmo ser humano, digamos assim, ele faz sexo porque sente prazer. É como causa proximal. A causa distal é que, durante a evolução, esse comportamento, esse prazer, né, e foi também importante para a sobrevivência da espécie. Ou seja, sentir prazer naquilo que é importante para a sobrevivência da espécie, né, em termos evolutivos, né, formou nosso cérebro para a gente se comportar de modo a sobreviver. Né? Então, aí a sobrevivência seria a causa distal. É, o que é imediato é o que a gente sente. E já vi vídeos, certo? Eu não vou me estender hoje, temos só até meia hora ainda. Olha, eu já vi vídeos em que falava assim mesmo. Era uma proposta de uma desintoxicação da, da glutamina. Por exemplo, o caso seria viciado em redes sociais. E tem que postar na rede social, porque aí fica vendo lá quanto foi curtido aquela foto que a pessoa postou, ou quanto foi, etc. Porque cada curtidazinha daquela, cada joinha que a pessoa recebe, recebe uma liberação de dopamina, por exemplo.
Por isso que é viciante. O negócio é de fato viciante no nosso cérebro. Que a dopamina está por trás também dos comportamentos viciantes. Certo? Comportamentos viciantes. Você se comportar de um determinado modo e, e ver o resultado, e esse resultado é prazeroso, porque houve liberação de dopamina. Certo? Então, redes sociais, ou jogar videogame, coisa assim, a dopamina está muito relacionada com a resposta imediata a um comportamento. Enquanto que, por exemplo, estudar, assistir aula, é muito pior. Assistir aula dificilmente leva a uma liberação de dopamina. Estudar depende de como você abordar. Se você está curioso para aprender, vai estudar porque está querendo aprender mesmo, o ato de aprender pode ser extremamente prazeroso, porque pode provocar liberação de dopamina, a você se satisfazer por resultado do seu comportamento. Então, já vi um vídeo que ele dizia assim, se você acha que está sendo prejudicado porque está ficando muito tempo nas redes sociais, passa tanto tempo, tá? E está prejudicando seu sono porque você tem que dormir. Se ficar em redes sociais já está provocando estresse, porque está prejudicando o sono, já está prejudicando o desempenho do trabalho, prejudicando o desempenho escolar, ou videogame, outras coisas. Estão te prejudicando e você não consegue se livrar porque você está viciado. O vício aí é na dopamina, comportamento que leva à liberação de dopamina. E é naqueles comportamentos. Jogo também, o próprio jogo de azar é viciante, certo? O próprio jogo de azar, ele está no apostar, no apostas, se desintoxique da dopamina. É como vício em álcool ou em outras coisas. Não faça aquilo que provoque a liberação de dopamina. Mas é o jeito, não pode fazer. Um dia, 2 dias, certo? Quando estiver muito entediado, porque a falta de dopamina leva ao tédio. A ausência da dopamina, certo, leva a uma sensação de tédio, vazio, de falta de prazer. Então, nessa hora que tiver entrado, vai fazer como ler um livro, certo? Uma coisa positiva ou algo que você considera. E você pode mudar, nesse caso. O seu cérebro vai associar aquela nova ação a algo prazeroso, algo que foi vantajoso para você. E pode liberar a dopamina a partir daí. Certo? Transformar algo que você não está habituado, positivo, a ser algo agradável. Mas eu sei que mudança de comportamento não é fácil. Não é fácil. Mas a pessoa que acredito que a liberação de dopamina seja muito ligada à educação emocional, que tanto se fala sim, sim. Porque para ver eu tenho que sim, está muito ligado à educação emocional, muito, certo? Você tem que aprender também a mudar o seu comportamento de forma mais positiva. E pegar coisas realmente que são positivas e torná-las agradáveis. Torná-las agradáveis, aprender pode ser muito agradável. É lógico que requer esforço. Sabe também, a grande dificuldade, a pessoa tem muita dificuldade, por exemplo, para fazer uma dieta. Um exemplo. Porque a liberação de dopamina quando a gente come, isso é instintivo, né? É na hora.
Realmente, o prazer é um prazer imediato. Enquanto que nosso cérebro não gosta de passar fome. Isso é instintivo, né? Instintivo mesmo, é algo tão biológico. Passar fome não é agradável. Então, a gente tem que focar muito nas escolhas, inicialmente. Nas escolhas, e você pode, com o tempo, não vai ser agradável passar fome, mas pode virar agradável comer, ter uma alimentação mais equilibrada. E você tem que focar, eu acho que ele tem que focar nas consequências. Quais são as consequências? Você não. Uma atividade física, por exemplo, o esforço lá é muito grande, mas é só se focar na consequência, ou seja, nos resultados. Eu não gosto de tal exercício, mas gosto dos resultados dele. Eu gosto dos resultados. Depois ver se você se sentir leve, se sentir mais ativa. Aí, se a pessoa se concentrar nos resultados que vai obter pela dieta ou que vai obter pela aprendizagem, certo? E agora é muito difícil, não é tão simples. A educação emocional envolve a gente equilibrar muita coisa, tá? Envolve a gente estar em equilíbrio, equilíbrio. Olha, a Catherine Pale Kaufman, né, trabalha muito com a evolução das emoções e com a educação emocional também, no site dela. Ela tem um negócio que é voltado para psicólogos, né, porque a área dela é psicologia, por exemplo, né, falando dela. E ela diz que é errôneo, é preconceituoso, a gente fala em emoções negativas e positivas. Essa é uma divisão que leva a pensamentos errôneos. Todas as emoções têm seu papel. Tem o seu papel. O grande problema é você não ter consciência e você entrar no círculo autodestrutivo por não ter consciência das suas emoções, por não ter aprendido a lidar com elas. Certo? Você, a gente pode ter tristeza, pode ter raiva, pode ter nojo, tudo tem significado biológico disso. Pode ter nojo, pode ter tristeza e alegria. Pode ter todas elas têm todo o seu papel biológico. Essas são as emoções básicas, né? E tem e os sentimentos derivados dessas emoções, como amor, ódio, compaixão, empatia, etc., já que são sentimentos complexos. Então, a gente pode ter um momento de raiva, sim. Não é problema nenhum. Agora, você não pode estar sentindo raiva por qualquer coisa o tempo todo e alimentando essa raiva. E está alimentando essa emoção o tempo todo. Raiva tem o significado biológico da gente atacar, né? De a gente enfrentar um obstáculo. O medo é da fuga em relação ao predador, coisa assim, né? Ou em relação a algum que vai lhe prejudicar, que ele é danoso. O nojo é a rejeição por algo que pode ser danoso também como alimento. Né? A tristeza é o sentimento de ausência, perda. E tristeza. E a alegria é do impulso para fazer algo. Né? Você tem um impulso, a espontaneidade de realizar, de fazer. Então a coisa tem que estar bem equilibrada, e para isso acontecer você tem que ter consciência, certo? Tem que ter consciência. E o grande problema é você ir atrás comportamentos que lhe são prejudiciais, né? Que vão levar a prejudicar nas suas relações interpessoais,
etc. O que eu tenho mais aqui? Vamos. Olha, aqui já fala da nicotina, eu teria umas coisas que eu queria, mas ainda tem muita coisa. Aqui, dopamina, THC. Primeiro falar de nicotina, para lá que tem. No sentido, falta de uma figura. Falta de uma figura. Deixa para a aula que vem, porque eu não ia esgotar esse assunto hoje. Tem o etanol aqui. Cadê o vídeo? Pronto. Olha, porque realmente esse aqui, o slide atual. Algo que leva a comportamento muito danoso é o uso do etanol. A gente nunca pensa no etanol como como uma droga psicotrópica, por ela ser lista, por questões muito mais históricas, mas também no momento da história, no lugar onde ela foi proibida, certo? Pelo menos no Ocidente, houve problema. Ela houve tráfico mesmo, né? Como ali na lei seca americana, sendo que algumas religiões, como o islamismo, proíbem. Mas o etanol está relacionado tanto com o GABA quanto o glutamato. Opa! Justamente porque o etanol, no cérebro, falando do efeito no cérebro, ele é GABAérgico. Então, ele diminui a atividade dos neurônios, de forma geral. Mas eleva a dopamina, ou seja, ele dá prazer. Ele consegue estimular os neurônios GABAérgicos, diminui a atividade do glutamato, estimula os GABAérgicos e gera prazer. Então, aquele trechinho aí de novo. Neurônios excitatórios e inibitórios. E que devemos ter esse equilíbrio entre excitatório e inibitório. Certo? E o que o etanol faz é aumentar a atividade inibitória do cérebro, diminui a atividade do cérebro, né? Aquele efeito do GABA, que a gente já viu, efeito inibitório do GABA, e o etanol ali, ele potencializa o efeito dos receptores do GABA. A mesma coisa que os benzodiazepínicos. Desses receptores que são canais de cloreto. E, em relação ao receptor do glutamato, ele também tem efeito receptor do glutamato, o glutamato normal permite a entrada só de cálcio, certo? O álcool bloqueia.
seja, bloqueia o efeito positivo ou seja, estimula os GABAérgicos, os receptores de GABA, e diminui a queda. Perdão, desculpa. E inibe o glutamato. Estimula o GABAérgico, o GABA, e inibe o glutamato. Os efeitos vão desde uma embriaguez até apagar, né? Apagar mesmo, com a quantidade de neurônio desligada tão grande que provoca efeitos. Mas depois que terminar isso aqui, peraí, vou passar esse vídeo, agora tá foda. Blackout. Curto prazo e a longo prazo. O que acontece com o consumo a longo prazo, que é uma resposta adaptativa. Para compensar isso aqui, resposta adaptativa, nosso sistema nervoso começa a estimular os processos opostos para compensar. Começa a estimular o glutamato, o sistema do glutamato para compensar, né, que ele está sendo bloqueado, então tem que ativá-los. Então, isso que acontece é a resposta adaptativa na plasticidade do nosso sistema nervoso. O que faz com que, para ter o mesmo efeito de relaxamento, tenha que se beber mais ainda. Porque já está aumentando. E o que acontece quando não toma? Há uma sobrecarga, porque está com um nível de glutamato muito, né, de neurônio glutaminérgico, muito acima dos GABAérgicos. Certo? Por quê? Está muito acima porque o álcool estava estimulando um e inibindo o outro. Parou, se não tomar o álcool, o que acontece? Síndrome, como é? O que vai acontecer é a abstinência. Então, se toma da abstinência, o que ele vai dizer? Tremores, suadeira, alucinação, agitação e confusão, é tudo porque o glutamato está lá em cima. Nessa situação, o glutamato fica lá em cima. E a longo prazo, a perda o excesso também o excesso, como colocado lá na depressão, superestimulação do glutamato leva a perda de sinapses. Certo? Leva a perda de sinapses. Uma coisa aí que não está, que são, vamos falar dos efeitos de um outro, aí é que, em relação às endorfinas, vamos botar aqui para a minha câmera. As endorfinas, consumo moderado de álcool, certo? Diminui a produção de endorfinas. Diminui a produção de endorfinas. O que acontece? Por causa dessa anestesia no cérebro, quando a gente está sob o efeito do etanol, não sente isso. Mas depois que passa o efeito, a gente fica com um nível de endorfina menor, porque diminui a síntese de endorfinas. Em outra palavra, fica mais sensível à dor. E, além do mais, ainda temos o acetaldeído, que é um produto do metabolismo do etanol por parte do fígado. Uma parte do acetaldeído cai na corrente sanguínea, o acetaldeído é vasodilatador, e tem alguns efeitos tóxicos. Então, quando passa o efeito do etanol, nós estamos com
maior quantidade de perdão, acetaldeído circulante e menor quantidade de endorfinas. Ou seja, nós estamos mais suscetíveis a sentir dor e desprazer. É a famosa ressaca, né? No consumo, mesmo consumo moderado, com uma certa frequência que dá ressaca. Quando o sujeito não tem mais ressaca, é porque está, digamos assim, o sistema nervoso está se habituando ao consumo de álcool. Está se habituando de uma forma talvez perigosa. Ou quando já chega a uma dependência química, como naquela situação que mostrou o vídeo, é que a quantidade de... Quando tira o álcool, que é o que está fazendo o sistema nervoso se aliviar, relaxar, quando tira o álcool, ele fica... A parte excitatória está lá muito acima do normal, certo? Porque ela fica muito acima do normal e dá tremor, né? Dá tremores. A pessoa bebe para ficar normal, não bebe mais para ficar embriagada, na situação de dependência química. E tem algumas pessoas ainda que existem umas variações genéticas que o sujeito, ao beber, ao consumir etanol, eleva o nível de endorfinas, ao invés de diminuir, certo? Então, para essas pessoas, o etanol é muito prazeroso. Você tem um risco muito alto por isso também. Que vai levar a dopamina, leva as endorfinas e provoca um relaxamento. Então, é muito prazeroso para essas pessoas. Essas pessoas passam a beber para elevar o nível de endorfinas. Isso, acho que são 13, coisa de 13% da população tem essa variação genética e são sérios candidatos à dependência química de etanol. Acho que por hoje eu já estou encaminhando para finalizar, viu, pessoal? Porque o que eu tenho aqui, vou recapitular a aula que vem, porque aqui é endocannabinoides, aqui está faltando uns vídeos e umas coisinhas aqui, e eu vou falar também e umas outras drogas, que aqui não está ainda, e dos nosso sistema de sentidos, né? Da visão, etc. Aqui, cada nicotina, deixa para a hora que vem mais, estou mostrando essa figura, que aqui é uma associação da nicotina com o núcleo arqueado no hipotálamo, que leva ao estímulo desses neurônios POMC. Lembre-se lá da leptina, que a leptina estimula esses neurônios a gerar esses neuropeptídeos que provocam a saciedade. Então, a nicotina ali nesse caso, tem um efeito muito parecido com a da leptina, certo? Gerar a produção de neuropeptídeos anorexigênicos, que dão saciedade, que aliviam a fome. É um dos... Tem tanto efeito na nicotina, porque os receptores nicotínicos estão muito distribuídos. A nicotina aumenta a concentração, ajuda a nossa concentração e também tem um efeito relaxante, dependendo da dose, né? A pessoa com dose pequena, baixa, certo? Ela, digamos, estimula a concentração dela, é mais estimulante. A dose mais profunda é desestressante, por causa da saturação que ela promove no cérebro. Então, o fumante mesmo,
ele inconscientemente ele aprende a fazer essa dosagem. Quando é aquela tragada, quando eu já tive professores fumantes, eu sei que quando ele está explicando, eu tive professor na minha época de estudante, eu ainda o professor fumava em sala de aula, ainda isso existia, né? E, e ao fumar, quando o pessoal está explicando as coisas, falando, aí é aquela tragada curta. Agora, esse fumante mesmo para relaxar, daquela tragada profunda, né? Dar aquela tragada para relaxar. Né? Eu tive uma professora de psicologia que o cabelo dela fedia cigarro. Pegava perto dela, fedor de aquele fumante inveterado, né? Meu pai era fumante. As pessoas que eu convivi, fumantes, porque o pessoal diz assim, não, tem gente fumante que vive muito tempo. Mas meu pai faleceu com 53 anos de idade, a mãe dele, que era fumante, também. O meu avô materno era fumante, faleceu com 74 anos. Aí tudo bem, mas a minha avó, que nunca fumou, a minha avó materna, faleceu com 100. Mas eu já vi gente, realmente, eu conheço gente idosa fumante. Mas aí que está, é questão de média. Tem tanto fator, é fator de risco, né? Isso sempre tem que considerar que fator de risco. Vamos, estou encerrando por hoje, por causa de 4 horas. Vou parar de gravar e a gente. Bom, tem aula que vem, estou parando de gravar agora.